Vamos dirigir um pouquinho o Civic para ver como é que é na prática aqui a dirigibilidade do carro. Então vamos lá. Liberando o freio de mão. O motor VTEC com a característica iVTEC, né, o VTEC inteligente, ele proporciona um torque baixo bem interessante, justamente pelo fato do comando ser variável e ter o controle inteligente das válvulas. Então ele consegue entregar o torque um pouco antes. Então logo que você já sai com o carro, qualquer toquinho que você dá no acelerador, você já tem uma pronta resposta. Além disso, o câmbio CVT é bastante ágil no Civic. Isso ajuda bastante nessa agilidade instantânea que a gente tem aqui em situações urbanas. Outra coisa que também a gente gosta no Civic é a suspensão. A suspensão, ela tende a ser mais firme e de caráter esportivo, tá? Então, se a gente for comparar ele com o Corolla, por exemplo, com o Cruze, ou até outros sedãs que a gente tem aí como o Sentra e mais alguns outros, a gente vai perceber que o Civic tem a suspensão, abre aspas, mais esportiva, fecha aspas, de toda a categoria. Isso porque ela é bastante firme. Então você tem aquela sensação de o carro copiar bastante o solo, né? Então qualquer tipo de ondulação você sente mais. Por outro lado, você tem um carro bastante firme, bastante na mão. E isso acaba agradando bastante o público masculino, que gosta de carro com essa pegada mais esportiva. A suspensão também não faz feio no que diz respeito a lombadas e valetas. Então o Civic, guardadas as devidas proporções do fato dele ser um sedã médio, ele consegue se sair bem nesses obstáculos. Então se a gente compara, por exemplo, com o Cruze tem uma tendência a raspar o bico quando passa em lombadas mais altas. Isso não acontece com o Civic. Ele consegue, nesse quesito, lembrando que nós estamos falando aqui de um sedã médio, se sair bem nas lombadas e valetas. Evidentemente que você tem que tomar um certo cuidado com esses obstáculos, afinal de contas nós estamos falando de um crossover, nem de um SUV. No que diz respeito ao isolamento acústico, quando você passa em sonorizadores, o que a gente vai fazer agora, a gente percebe uma suspensão consistente também, muito boa para absorver bem esse tipo de obstáculo e não provocar tantos ruídos na parte interna da cabine. Então, nesse ponto, o Civic, para você usar ele de forma urbana, ele vai muito bem, desde que você não esteja esperando uma suspensão muito macia. De resto, ele é um carro bastante ágil, faz um bom isolamento acústico em obstáculos, se sai muito bem em lombadas e valetas e responde bem ao comando do acelerador. Agora nós vamos pegar a estrada para conhecer um pouquinho mais do desempenho do Civic. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é dar uma acelerada mais consistente. E a gente percebe que o conjunto de motor e câmbio do Civic tem um bom entrosamento. Então a gente vê aqui que, apesar do câmbio CVT não fazer a simulação de troca de marchas, o que acontece na versão Touring, que tem um motor turbo, a resposta do câmbio CVT com o motor está muito boa. Outro detalhe interessante é que quando a gente faz essa aceleração mais forte do carro, a gente nota uma coisa. Quem já andou em carro com câmbio CVT vai perceber que quando você faz uma aceleração como essa bastante forte, o motor sobe de uma vez muito rápido. Então ele já atinge rapidamente ali os 5, 6 mil RPMs e fica naquela rotação enquanto a velocidade aumenta. No Civic não. A Honda fez uma programação que quando você faz essa aceleração mais forte e consistente, o que você percebe? Que ele tenta atrasar um pouco a subida de giro para dar a sensação de aceleração mais consistente. Ele só fica preso na rotação mais alta depois de um certo tempo de aceleração. Mas isso tudo dentro do perfeito funcionamento do câmbio, até porque é característica do câmbio CVT funcionar dessa forma. Agora, nada impede você de, no momento que você está dirigindo o carro, a qualquer momento, por exemplo, bater num dos pedal shifts, que é o que eu vou fazer agora. Eu estou no modo drive, pronto. Eu acionei o pedal shift e ele disse para mim que eu estou usando
a relação de quinta marcha. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma ultrapassagem, o que eu vou fazer? Eu bato no pedal shift, ele vai fazer a simulação de quinta. Se eu bater um pouquinho mais para baixo, ele vai fazer a de quarta, e assim sucessivamente, terceira marcha até segunda marcha. E detalhe, eu estou a aproximadamente 100 km por hora. Isso quer dizer que assim, como o câmbio é CVT, ele vai simular essas marchas apenas por efeito de rotação, mas você pode reduzir 100% da marcha, que ele vai tentar ver a menor relação possível. Então, por exemplo, estou a 95 km por hora e estou aqui com aproximadamente 1.500 rotações do motor. Eu vou tentar descer a marcha até onde der. Então vamos lá. Quinta marcha ele foi para 2,5, quarta marcha ele foi para 3,5, terceira marcha ele foi para 4.000, segunda marcha ele foi para 5.500 e a primeira marcha ele não permitiu fazer a redução. Isso porque, obviamente, ele já estava no limite de giro do motor. Essas marchas, pessoal, são virtualizadas, tá? Elas não existem de verdade como marchas. O que existe é uma programação do câmbio para fazer o carro simular o degrau da marcha, mas elas não existem, porque nós estamos falando de um câmbio CVT que é continuamente variável. A gente também tem aqui, por exemplo, na alavanca de câmbio, a posição Sport. Então, agora aqui eu tô, por exemplo, a 90 km por hora, e se eu colocar na posição Sport, por exemplo, ó, estamos aqui andando a 105, 2.000 rotações. Eu vou colocar o câmbio na posição Sport. Automaticamente o câmbio já saltou para 3.500 giros, deixando o conjunto do motor e câmbio, digamos assim, mais esportivo, com uma rotação mais alta. E ele vai permanecer assim até que eu volte à posição para o drive, que é a posição de maior economia de combustível. E na posição drive a gente também tem o botão Econ, que quando a gente aperta ele, aparece uma arvorezinha verde no painel. E aí o que o carro faz? Ele altera a programação do acelerador, a programação do ar-condicionado e o limite e o regime de rotação do câmbio para proporcionar mais economia de combustível. Então, com esse botãozinho acionado, não que o carro vai ficar mais econômico, mas ele vai alterar características do veículo que o motorista, ao pisar menos no acelerador, automaticamente estará economizando combustível. Então, a Honda diz que quando você usa esse botão, você pode economizar até 10% de combustível. Claro que isso depende da forma de condução do motorista. O que ele vai fazer é atrasar a aceleração um pouco, né, que o pedal fica menos sensível, usar o máximo possível a rotação do motor mais baixa, e tudo isso vai economizar combustível. Agora, desligando o botão Econ, aí a gente já tem o pedal do acelerador numa situação normal de uso e o carro volta a se comportar dentro de um padrão de normalidade. E daí, se você quiser, você ainda tem a opção do câmbio no modo Sport, ou ainda fazer as interações com os pedal shifts, para que você tenha aí uma situação, digamos assim, mais esportiva de uso do automóvel na estrada. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.